Olá, meninos. Estamos aí na questão 27 da página 256, que fala o seguinte: ó, um ponto luminoso percorre o eixo principal em um espelho esférico côncavo gaussiano, deslocando-se do centro de curvatura para o foco. Nesse deslocamento, podemos afirmar que a imagem do ponto conjugado pelo espelho vale. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o todo, tá? Depois a gente analisa o trecho que ele quer. Imagina o objeto, esse objeto aqui, ó, é a setinha azul, longe, bem longe, muito longe, lá no infinito. Como ele está muito longe, os raios vão chegar aqui ao nosso espelho côncavo paralelo ao eixo principal. E se os raios chegam paralelo ao eixo principal, eles convergem todos para o foco. Isso significa que quando o nosso objeto está lá no infinito, muito longe, a imagem nasce para nós aonde? No foco, certo? Porém, se eu pegar esse objeto e começar a aproximar do espelho, então olha aqui, ó, vou aproximando do espelho, vou aproximando do espelho, até que a gente passa a ter uma referência que o objeto está antes do centro de curvatura. A nossa imagem, que nesse caso é real invertida em maior, desculpa, real invertida em menor, vai estar aqui, ó, entre o centro e o foco. Perceba que a nossa imagem nasceu no foco e começou a se afastar do foco. Eu gosto de dar números aqui, tá? Então eu falo assim: quando o objeto está na posição 1, a imagem está aqui, ó, posição 1. Objeto antes do centro, a imagem está entre o centro e o foco. Porém, obviamente que a gente pode continuar aproximando esse objeto. Então, se eu continuar aproximando esse objeto, ele vai chegar no ponto que ele chega no centro de curvatura. E aí, obviamente, que essa imagem também vai afastando lá do foco. E aqui é um caso particular, que além de ela estar na mesma posição que o objeto, vocês vão perceber que ela vai ter o mesmo tamanho do nosso objeto, certo? Então, agora, ó, o objeto se aproxima do espelho, vocês estão percebendo que a imagem vai se afastando do nosso espelho? Essa daqui é o caso 2. Vou colocar em cor vermelha. Quando o objeto está na posição 2, a imagem está aqui, ó, na posição 2. Ela é simétrica ao objeto, ou seja, com a mesma altura. Os dois estão na mesma posição, ou seja, a mesma distância do nosso espelho. E, porém, uma é para cima, outra é para baixo, ou seja, a imagem é invertida. Mas você percebe que conforme o objeto foi aproximando, a imagem continuou se afastando. Belezinha? Caso 3. É quando eu pego esse objeto agora, ó, e aproximo mais o espelho, deixando ele agora entre o centro e o foco. Nesse caso, a imagem continua se afastando. E aí aqui eu passo a ter uma imagem real invertida e percebo que maior que o nosso objeto. Mas óbvio que a gente percebe principalmente que ela continua se afastando, certo? Eu costumo falar aqui que o objeto nessa posição 3 gera uma imagem lá na posição 3, ou seja, depois do centro de curvatura. E aí vem o caso 4, que é um caso particular também, que é quando o nosso objeto que continua se aproximando do espelho, ó, ele chega lá no foco. Lembra do princípio da reversibilidade na ótica? O caminho de ida para o raio é sempre o mesmo para a volta? Isso significa que, quando o objeto estava lá no infinito, a imagem apareceu aonde? No foco. E agora que o objeto está no foco, onde que vai aparecer a imagem para nós? Perfeito, lá no infinito. É o princípio da reversibilidade. Eles trocam de posição para nós, né? Então, a posição 4 do objeto, que é quando está no foco, a imagem aparece aonde para nós? Lá no infinito. Ou seja, aqueles raios que saem paralelos e nunca se cruzam. E o último caso para nós é quando eu pego esse objeto que estava no foco e continuo aproximando do meu espelho côncavo. Então, agora ele está entre o foco e o espelho. Aí, senhores, aqui é o único caso de espelho esférico côncavo ao qual a imagem ela vai ficar direita em relação ao nosso objeto. É o único caso onde a imagem dá lá dentro do espelho, ela fica direita, virtual, porém maior que o nosso objeto. Esse caso eu chamo de caso 5, ó.
Então, aqui eu tenho a posição do objeto 5, a imagem está aqui também, posição 5. Ficou claro para vocês? Quando que acontece com o objeto desde o infinito até ele chegar lá no espelho? O que vai acontecendo com a imagem? Só que agora nós vamos analisar, vou colocar em amarelinho aqui o trecho que ele quer. Olha o que ele fala, ó. Deslocando-se do centro de curvatura para o foco. Então, ele está olhando o objeto desde a posição 2 até a posição 4. É nesse deslocamento que ele está preocupado aqui, ó. A gente percebe que quando o objeto está na posição 2, a imagem está na mesma posição que o objeto. Olha o 2 aqui, ó. Objeto e imagem estão no centro de curvatura. E a partir daqui, se o objeto começa a caminhar a favor do espelho, no sentido do espelho, a imagem começa a caminhar afastando do espelho, certo? Esse é o deslocamento dela. Então, o deslocamento dela vai do centro de curvatura, que é a posição 2, até a posição 4, que é quando o objeto está no foco, e a nossa imagem aparece aonde? Lá no infinito. Dessa forma, a melhor alternativa é afirmar que a imagem do ponto conjugado do espelho desloca-se do centro de curvatura ao foco, não do centro de curvatura para o infinito. Portanto, a melhor alternativa é a alternativa B. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos.